Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Confira as mudanças no Pix que passam a valer a partir de 2023. O sistema de transferências instantâneas, conhecido como Pix, começou a valer em novembro de 2020 e agora, em 2023, entra em vigor com novas regras. A partir deste ano, o limite individual por transação deixa de existir e o horário noturno passa a ser personalizado pelo usuário. Os valores das modalidades Pix-Saque e Pix-Troco aumentarão. Essas mudanças foram anunciadas pelo Banco Central no início de dezembro e visam oferecer mais segurança e flexibilidade ao mecanismo de pagamento, que bateu o recorde de 104,1 milhões de transações por dia com o pagamento da segunda parcela do 13º em 20 de dezembro. Além dessas alterações, o Banco Central também retirou o limite para transferências a contas de pessoas jurídicas pelo Pix, deixando a cargo de cada instituição financeira a determinação do valor máximo. Os limites das operações Pix com finalidade de compra passarão a ser iguais aos da Transferência Eletrônica Disponível, TED, e o Tesouro Nacional poderá pagar aposentadorias, pensões e salários ao funcionalismo por meio de conta-salário associada ao Pix. Confira a seguir as mudanças. Fim do limite por transação. O Pix deixou de ter um limite individual por transação, passando a valer apenas os limites diários por período, diurno ou noturno. Dessa forma, o cliente poderá transferir de uma vez todo o limite do período ou fazê-lo em diversas vezes. As regras para o cliente personalizar os limites do Pix não mudaram. Flexibilização do limite noturno. Até agora, o período noturno em que os limites de transferência são mais baixos começavam às 20 horas e iam até às 6 da manhã do dia seguinte. Com a mudança, o correntista pode escolher se o período noturno começará às 22 horas, terminando às 6. Pix, saque e troco. Foi feito o aumento dos valores disponíveis nas modalidades. Até agora era possível sacar ou receber como troco R$ 500 via Pix durante o dia e R$ 100 à noite. As quantias passaram para R$ 3.000 no período diurno e R$ 1.000 no período noturno. Transferências a empresas. O Banco Central retirou o limite para transferências a contas de pessoas jurídicas pelo Pix. Caberá a cada instituição financeira determinar o valor máximo. Compras. Os limites das operações Pix com finalidade de compra passarão a ser iguais aos da Transferência Eletrônica Disponível, TED. Antes eram atrelados aos limites dos cartões de débito. Aposentadorias e pensões. O Tesouro Nacional poderá pagar aposentadorias, pensões e salários ao funcionalismo por meio de conta-salário associada ao Pix. Até agora, o PagTesouro, sistema da Secretaria do Tesouro Nacional que permite pagamentos pelo Pix, estava disponível apenas para receber taxas e multas, substituindo a guia de recolhimento à União. Correspondentes bancários. O Banco Central facilitará o recebimento de recursos por correspondentes bancários por meio do Pix. Cada correspondente bancário poderá ter uma conta em seu nome para a movimentação de valores relativos à prestação de serviços, desde que usada apenas para receber recursos. Todas essas regras passaram a valer a partir do dia 2 de janeiro de 2023. Na instrução normativa editada em dezembro, o Banco Central estabeleceu que, a partir de 3 de julho de 2023, as instituições financeiras estarão obrigadas a oferecer, no aplicativo associado ao Pix, uma funcionalidade para o cliente gerir os limites e personalizar o início do horário noturno. A maioria das instituições já oferece o recurso aos usuários de forma facultativa. IPHAN e IBRAM vão recuperar obras de arte danificadas por terroristas. No dia seguinte à depredação das sedes dos três poderes por terroristas, o governo convocou restauradores de obras de arte de todo o país para recuperar itens danificados. Na tarde de segunda-feira, dia 9,
o Ministério da Cultura fez uma reunião para requisitar servidores do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, com conhecimento em restauração. Segundo especialistas ligados ao Palácio do Planalto, a recuperação da maioria das obras é possível, mas existem casos em que a restauração será muito difícil. Na noite de domingo, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, determinou que o IPHAN fizesse uma diligência para avaliar a destruição no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal e nos demais espaços tombados. Na segunda, o Palácio do Planalto divulgou a relação preliminar das obras vandalizadas pelos radicais. Segundo o Palácio, ainda não é possível avaliar todos os danos causados ao mobiliário e às pinturas, mas existem obras importantes danificadas no térreo, no segundo e no terceiro andar. O líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá, que acompanhou os trabalhos no Senado depois dos atos terroristas de domingo, destacou o grande número de obras de arte roubadas. De acordo com ele, os danos não foram maiores graças à atuação da Polícia Legislativa. Randolph defendeu a instalação de CPI para investigar os atos que, segundo ele, contaram com o apoio de parlamentares. A jornalista Paula Grob entrevistou o senador a respeito do ataque aos três poderes ocorrido no último domingo. Estou aqui indo para a reunião de líderes ao lado do senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá. Ele que acompanha desde cedo aqui toda a destruição, o cenário de destruição. Senador, o que você encontrou aqui? Como é que o senhor avalia o grau de perdas que o Brasil teve aqui com essa destruição dos três poderes? Bom, o presidente exercício do Congresso Nacional, o senador veneziano Vital do Rego, pousou em Brasília ontem por volta de 1h30 da manhã. Logo de imediato me contactou, vim com ele vir aqui às dependências do Congresso Nacional e aqui, enfim, tivemos a primeira vista do cenário de destruição. O cenário de destruição aqui é inestimável. O tamanho da destruição não há precedentes. Não foi invadido o Museu do Senado, obras de arte foram roubadas. É importante destacar isso. Os terroristas são também ladrões. Eles vieram para cá para roubar obras de arte. Roubaram obras de arte presentes à presidência da Câmara dos Deputados, roubaram obras de arte do Museu do Senado Federal, ocuparam o plenário, destruíram a entrada da presidência do Senado. Quero destacar aqui a atuação da Polícia Legislativa, que conseguiu impedir que os terroristas avançassem sobre o túnel do tempo e acessassem as comissões. O túnel do tempo é um espaço que dá acesso às comissões e dá acesso aos demais gabinetes dos senadores. Então, o tamanho do prejuízo aqui são obras da Fundação de Brasília, são espaços, instituições da Fundação de Brasília. Não há palavras e tamanho para definir. Senador, e quais são as medidas agora? Primeiro, o senhor estava falando ali que era ocupar de novo o Congresso, voltar do recesso parlamentar e ocupar as instalações. Isso o presidente Rodrigo Pacheco já assim o deliberou. O presidente Pacheco ainda ontem definiu sobre reunir o Congresso Nacional ainda na noite de hoje. O presidente está chegando hoje às 18 horas aqui em Brasília. Nós o receberemos na base aérea e aí iremos para a reunião, para a sessão do Congresso Nacional para apreciar o decreto do presidente da República de intervenção do Distrito Federal. Você falou sobre CPI, já fez assinatura, acha que já tem uns números? A doutora Soraya Tronic propôs ainda ontem. Ainda ontem tinham quase 20 assinaturas. Eu acredito que já foi alcançado o número mínimo e eu defendo a instalação imediata da CPI. Parlamentares também, o senhor fala em parlamentares envolvidos que incitaram esses movimentos. Alguns incitaram, outros participaram. Todos vão ser fichados, notificados e responderão. Como é que o senhor acha que deve ser o cumprimento da lei e que tipo de lei deve ser utilizada, notificada para punir? A privatização do patrimônio público, a lei do Estado Democrático de Direito, a lei antiterrorismo, toda a força da legislação brasileira deve ser utilizada para responsabilizar os responsáveis pelo maior ataque à história da democracia brasileira.
Em nota, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou que continua acompanhando as informações sobre os danos causados pelos terroristas. A pasta destacou que está dialogando com os outros poderes para trocar informações sobre os autores das depredações e levantar os danos. O Ministério da Gestão informou que também está ajudando os demais ministérios em relação a contratos de manutenção predial para acelerar a realização dos reparos. Confira os resultados finais do Censo Escolar 2022 divulgados pelo INEP. O Censo Escolar é uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, com o objetivo de levantar dados sobre o sistema educacional brasileiro. Em 2022, a pesquisa foi realizada entre 25 de maio e 1º de agosto, e os resultados foram divulgados através da Portaria 1047 de 2022 do Ministério da Educação, publicada em 29 de dezembro de 2022. A ferramenta é importante para a avaliação do sistema educacional brasileiro, pois fornece dados precisos e atualizados sobre o número de matrículas, escolas, professores, entre outros aspectos da educação no país. Com esses dados, é possível planejar e implementar medidas para melhorar a qualidade da educação e garantir o acesso à educação para todos. O levantamento realizado anualmente pelo MEC também é uma oportunidade para o governo conhecer as necessidades e demandas das escolas e da comunidade educacional, possibilitando assim um diagnóstico para a realização de investimentos e ações estratégicas com função de atender às necessidades locais. Além disso, o censo escolar é fundamental para o acompanhamento e avaliação dos investimentos em educação e para o cumprimento de metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação. Os gestores municipais podem acessar os dados finais do Censo Escolar 2022 no portal do INEP. No anexo 1 da portaria, encontram-se as informações sobre as matrículas estaduais e municipais nas 3 etapas da educação básica regular: educação infantil, ensino fundamental e médio. No anexo 2 estão as matrículas na educação especial e na educação de jovens e adultos. No site do Portal Convênios, você encontra o link para acessar os anexos. Acesse portalconvênios.com. TCE de São Paulo alerta que 89% dos municípios correm risco de descumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Das 644 prefeituras fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o TCE-SP, 573 delas, um percentual de 89%, receberam alertas por risco de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma norma federal que estabelece regras e limites para a gestão financeira dos municípios brasileiros. Ela foi criada em 2000 com o objetivo de garantir a transparência e a eficiência na administração pública, além de evitar a ocorrência de déficit fiscal. No estado de São Paulo, todos os municípios são obrigados a seguir as regras estabelecidas pela LRF, que incluem limites para o endividamento, despesas com pessoal, entre outros. Além disso, eles precisam elaborar e aprovar orçamentos anuais e relatórios de gestão financeira, e cumprir as metas fiscais estabelecidas pelo governo federal. Uma das principais medidas da LRF é o limite de gastos com pessoal, que não pode ultrapassar 60% da receita corrente líquida do município. Isso significa que os municípios não podem gastar mais do que esse percentual com salários, benefícios e outras despesas relacionadas aos funcionários públicos. Outra medida importante da LRF é o limite de endividamento, que estabelece que os municípios não podem contrair dívidas que superem 2 vezes o montante de sua receita corrente líquida. Isso é feito para evitar que os municípios contraiam dívidas excessivas e tenham dificuldade para quitá-las no futuro. Os orçamentos anuais, bem como os relatórios de gestão financeira, servem também para que a população possa acompanhar a situação financeira do município. Esses documentos devem ser disponibilizados publicamente e incluir informações sobre receitas, despesas, investimentos e dívidas. A Lei de Responsabilidade Fiscal, portanto, tem o objetivo de evitar o déficit fiscal e garantir que os recursos públicos sejam utilizados de maneira responsável.
o relatório de alertas da Corte de Contas Paulista, com análises contábeis dos dados de receitas e de despesas relativas ao quinto bimestre de 2022, apontou indícios de irregularidades na gestão orçamentária em 568 municípios. Além disso, 79 arrecadaram menos que o planejado. O balanço com os municípios e os entes alertados foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE-SP em 16 de dezembro na forma do Comunicado GP número 82 de 2022. O levantamento revelou ainda que 42 prefeituras, 9 câmaras municipais e 11 entidades municipais deixaram de enviar o balancete contábil conforme previsto no calendário de obrigações do TCE-SP. A não apresentação das contas configura ato de improbidade administrativa e crime de responsabilidade, ficando o responsável sujeito a diversas penas, inclusive ao pagamento de multa, nos termos da Lei Complementar nº 709 de 1993. Na publicação, o Tribunal de Contas ressalta que a fiscalização procederá ao exame de cada caso, segundo sua motivação, quando da consequente elaboração do relatório final das contas anuais do exercício de 2022. As informações completas e detalhadas por município estão disponíveis no painel Visor, Visão Social de Relatórios de Alertas do TCE e podem ser acessadas pelo endereço tce.sp.gov.br/visor. STF decide que estados não estão obrigados a repassar ICMS ainda não arrecadado. O STF decidiu que programas estaduais de adiamento do recolhimento do ICMS não violam a repartição de receitas tributárias desde que se garanta o repasse da parte dos municípios quando o tributo for efetivamente arrecadado pelo Estado. A decisão foi tomada em um julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. No caso específico, o município de Edealina, em Goiás, havia questionado uma decisão do Tribunal de Justiça de Goiás que excluiu a isenção tributária do cálculo da cota municipal, pois o benefício tinha sido concedido antes do recolhimento do tributo. No recurso ao STF, o município argumentou que a decisão do tribunal era contrária à decisão do STF, também com repercussão geral, tema 42, de que a retenção da parcela do ICMS devida aos municípios é motivada por concessão de incentivos fiscais e é uma interferência indevida do Estado na repartição de receitas tributárias. O relator, ministro Gilmar Mendes, votou contra o recurso e concluiu que este caso não se enquadra no tema 42, pois no caso em questão, o ICMS já havia sido arrecadado. Os programas do Estado de Goiás visam ampliar a atividade industrial e concedem aos beneficiários uma espécie de financiamento ou empréstimo, que consiste em reduzir a quantia de ICMS a ser paga no mês, com o pagamento do restante, 70% no programa Fomentar ou 73% no Produzir, em parcelas subsequentes. Portanto, o ministro concluiu que esses valores ainda não podem ser considerados receita pública, pois o tributo ainda não foi arrecadado pelo Estado. Ele também argumentou que decisões precoces sobre a transferência do ICMS podem afetar negativamente a autonomia dos estados e seu equilíbrio fiscal. O ministro concluiu que esses programas estão inseridos no contexto do tema 653 de repercussão geral, onde o STF já considerou constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais em relação ao imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados pelo governo federal em relação ao Fundo de Participação dos Municípios e as cotas devidas aos municípios. A tese estabelecida pelo STF com repercussão geral é que programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS, como Fomentar e Produzir do Estado de Goiás, não violam o sistema de repartição de receitas tributárias previsto na Constituição, desde que sejam garantidos os repasses devidos aos municípios quando o tributo é efetivamente arrecadado pelo Estado. O ministro Alexandre de Moraes votou pela aprovação do recurso, mas foi vencido. Auxílio Gás 2023 voltará a ser pago em fevereiro. O Auxílio Gás volta a ser pago em fevereiro de 2023. O benefício continuará sendo depositado a cada 2 meses e as datas do pagamento serão com base no último dígito do Número de Identificação Social, o NIS.
O programa ainda pagará 100% do valor médio do botijão de gás de cozinha de 13 quilos, calculado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, a ANP. Em dezembro, o valor pago às famílias foi de R$ 112 e contemplou 5,95 milhões de pessoas. O conselheiro federal Fernando Aquino, do Conselho Federal de Economia, ressalta a importância do benefício para as famílias mais vulneráveis, observando que o gás de cozinha é um item essencial. Ele é um benefício muito importante no Brasil para as famílias de mais baixa renda, porque é um item essencial para o preparo dos alimentos em casa, na residência, e que não tem substitutos muito fáceis, muito acessíveis. Fernando Aquino também aponta que o valor do preço do botijão não é acessível para as famílias de baixa renda, devido às últimas elevações de preço por fatores externos que acabam refletindo no cenário nacional. Por isso, a relevância desse benefício para essas pessoas, segundo o economista. A boa notícia é que ele voltaria a ser, a partir deste ano, 50% do preço médio nacional, o valor do benefício. E o governo atual manteve em 100% desse valor. Então, as famílias terão o valor de 100%, que é pago pelo botijão de 13 quilos. Quando o benefício foi lançado em 2021, o valor pago para os beneficiários era de 50% do valor médio nacional do botijão de 13 quilos. No entanto, com a aprovação da PEC dos benefícios, o repasse ficou estabelecido em 100% até dezembro de 2022. A manutenção dessa porcentagem para 2023 foi assegurada após a aprovação da PEC da transição. Podem receber o auxílio gás as famílias inscritas no Cadastro Único, o CAD Único, que recebem até meio salário mínimo por pessoa, R$ 660, e famílias que têm pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, inscritas ou não no CAD Único. Para saber se tem direito ou não, as pessoas também podem consultar a situação da assistência no aplicativo Auxílio Brasil, disponível para Android e iOS, pelo aplicativo Caixa Tem, também disponível para Android e iOS, ou pelo telefone 111. Em caso de dúvidas, os beneficiários podem entrar em contato pelo número 121. Para conferir o calendário de pagamentos em 2023, acesse portalconvênios.com. Estados e municípios têm novo prazo para prestar contas da Lei Aldir Blanc. Na quarta-feira, 11 de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprovou a Lei 14.529 de 2023, que ampliou o prazo para que estados e municípios apresentem a prestação de contas do uso dos fundos da Lei Aldir Blanc, a Lei 14.017 de 2020. A Lei Aldir Blanc foi um programa de ajuda financeira para o setor cultural criado pelo governo federal durante a pandemia de Covid-19. Cerca de 1,5 bilhão de reais foi disponibilizado, metade do qual foi destinado a estados, Distrito Federal e municípios que originalmente deveriam apresentar as contas à União até dezembro de 2022. O relator do PL 2895 de 2022, senador Paulo Rocha, justificou a extensão do prazo devido às dificuldades administrativas, especialmente dos municípios. Os entes federados agora têm até 31 de julho para realizar a prestação de contas na plataforma Mais Brasil. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!